Neste exato momento, em algum lugar do Brasil, uma mãe observa seu filho de 8 anos e diz algo que ela acredita ser completamente normal. Algo que sua própria mãe lhe disse. Algo que parece inofensivo aos olhos de muitos. E naquele instante, sem a menor intenção, ela planta a semente daquilo que Carl Jung chamaria de ferida narcísica primária. Ela não é uma pessoa má, longe de querer prejudicar. Ela acredita genuinamente estar fazendo o melhor para seu filho. E é justamente isso que torna tudo ainda mais devastador. Porque como culpar alguém que sequer tinha consciência do que fazia? Como processar a raiva contra pais que, sem saber, te causaram tanta dor? Essa é a dor que raramente se discute, a dor que permanece oculta. Jung descobriu algo perturbador sobre as famílias. A inconsciência dos pais não os impede de transmitir seus próprios traumas. Na verdade, a inconsciência é o mecanismo de transmissão em si. Pais com traços narcísicos não destroem seus filhos, apesar de não saberem. Eles destroem seus filhos exatamente porque não sabem. E nos próximos minutos, você vai entender como esse processo inconsciente funciona. Porque é muito mais comum do que imaginamos, e porque a falta de intenção maliciosa dos pais jamais torna a ferida menos real. Vamos explorar o que Jung chamava de complexo parental inconsciente, a sombra familiar não integrada. E como padrões destrutivos se repetem através de gerações inteiras, sem que ninguém perceba o que está fazendo. Existe uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Seus pais podem ter te ferido profundamente, sem a menor ideia do que estavam fazendo. E essa verdade carrega um peso quase impossível de suportar. Porque, se eles não sabiam, como você poderia culpá-los? Se eles também foram feridos, onde termina a compreensão? E onde começa a sua própria cura? Carl Jung dedicou décadas ao estudo das famílias e descobriu algo que muda tudo. A maior parte do comportamento parental destrutivo opera completamente fora da consciência. Não se trata de maldade, não é crueldade consciente, é algo muito mais complexo e muito mais difícil de processar. É a sombra não integrada dos pais, se projetando sobre os filhos. São complexos parentais não resolvidos, sendo transmitidos como legado psíquico. E o mais perturbador de tudo é um ciclo que se repete há gerações, com cada geração acreditando, genuinamente, estar fazendo diferente. A realidade é esta: seus pais provavelmente te feriram, e eles provavelmente não tinham consciência disso. E as duas coisas são verdadeiras, ao mesmo tempo. Essa é a ambivalência com a qual filhos de pais com traços narcísicos precisam aprender a lidar. A raiva misturada com culpa, a validação da dor, misturada com a compreensão de que eles também foram vítimas. Jung diria que é nessa tensão de opostos que a verdadeira transformação acontece. Mas, antes de tudo, você precisa entender como funciona esse mecanismo inconsciente de destruição. Vamos conhecer Ana. Ela tem 34 anos, está em análise há 3 anos, tentando entender por que nunca se sente suficiente. Por que cada conquista parece vazia. Por que ela se sabota sistematicamente. Quando está perto de algo bom, e então, em uma sessão, sua analista faz uma pergunta simples. O que sua mãe dizia quando você trazia uma nota boa da escola? Ana para, pensa, e de repente, uma memória de 25 anos atrás surge com clareza cristalina. Ela tinha 9 anos, tinha tirado 10 em matemática. Entrou em casa correndo, animada, segurando a prova. Sua mãe olhou, sorriu brevemente e disse: "Muito bem, querida. Agora só precisa manter isso em todas as outras matérias também.
não relaxa só porque foi bem uma vez. Ana conta isso para a analista, achando que é um exemplo positivo. Vê como minha mãe me incentivava? Ela me motivava a melhorar sempre. A analista olha para ela e pergunta: e como você se sentiu naquele momento? Ana para novamente. E pela primeira vez em 25 anos, ela permite que a verdade emerja. Eu me senti como se o 10 não fosse suficiente. Como se nada que eu fizesse seria suficiente. Como se eu sempre precisasse ser mais. E ali, naquela sala de análise, Ana entende algo que muda tudo. Sua mãe não estava sendo cruel. Sua mãe acreditava genuinamente estar ensinando resiliência, ambição, excelência. Sua mãe não tinha a menor consciência de que estava transmitindo uma mensagem muito diferente. Você nunca é suficiente. Você precisa sempre provar seu valor. Amor é condicional ao desempenho. A mãe de Ana era narcisista, provavelmente, mas ela sabia disso? Absolutamente não. Ela acreditava ser uma boa mãe, uma mãe exigente, sim, mas apenas porque queria o melhor para a filha. E é exatamente essa falta de consciência que torna tudo mais complicado. Porque Ana passou décadas sentindo essa ferida, mas sem poder nomeá-la. Afinal, sua mãe nunca a agrediu, nunca a abandonou, nunca gritou ou humilhou publicamente. Ela apenas nunca deixou Ana sentir que era suficiente, e fez isso com um sorriso no rosto e genuína crença de que estava sendo uma boa mãe. Jung chamaria isso de complexo materno negativo. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre complexos. Eles são completamente inconscientes. A mãe de Ana não acordava pensando em como poderia minar a autoestima da filha. Ela operava em piloto automático emocional, repetindo padrões que ela mesma havia aprendido. Porque a avó de Ana fazia exatamente a mesma coisa, e a bisavó de Ana, provavelmente também. É um legado psíquico transmitido através de gerações, com cada geração acreditando, genuinamente, estar fazendo certo. Mas espere, porque a história de Ana está apenas começando, e o que acontece a seguir vai revelar algo ainda mais perturbador sobre como pais destroem filhos sem saber. 3 meses depois daquela sessão de análise, Ana vai visitar sua mãe. Ela agora tem consciência dos padrões, ela vê as dinâmicas, e numa tarde de domingo, ela observa algo que nunca tinha notado antes. Sua sobrinha de 7 anos, filha de seu irmão, está mostrando um desenho que fez na escola para a avó de Ana, agora com 62 anos. Olha para o desenho, sorri e diz: que lindo, minha princesa. Da próxima vez tenta pintar sem sair das linhas combinado. Ana sente um arrepio percorrer seu corpo. Ela acaba de testemunhar, em tempo real, a transmissão geracional do complexo. Sua mãe acabou de fazer com a neta exatamente o que fazia com ela. E o mais perturbador, sua mãe fez isso com ternura na voz, com um sorriso genuíno, com amor aparente. Ela genuinamente acredita estar ensinando a neta a buscar excelência. Ela não tem a menor consciência de que está plantando a mesma semente de insuficiência que plantou em Ana 30 anos atrás. E aqui está a parte que Jung tentou nos fazer entender. Isso não é má intenção. Isso é sombra não integrada. A mãe de Ana carrega dentro de si uma ferida não curada de sua própria infância. Uma ferida que diz: você precisa ser perfeita para ser amada. E porque essa ferida nunca foi integrada, nunca foi trazida à consciência, ela se projeta automaticamente sobre os filhos e netos. É um padrão automático, inconsciente, que se repete geração após geração. Ana está ali sentada, observando sua sobrinha de 7 anos, tentando forçar um sorriso.
enquanto por dentro ela absorve a mensagem: o meu melhor não é suficiente. E Ana reconhece aquele sorriso forçado. É o mesmo sorriso que ela aprendeu a dar aos 9 anos, o mesmo sorriso que a mãe dela provavelmente aprendeu a dar também, aos 9 anos. 3 gerações de mulheres aprendendo a esconder a dor de nunca serem suficientes. 3 gerações de mães transmitindo inconscientemente a mesma ferida narcísica primária. 3 gerações onde ninguém tem má intenção, mas todo mundo sai ferido. Então Ana faz algo que mudará tudo. Ela decide confrontar. Não com raiva, mas com curiosidade. Ela pergunta à sua mãe: Mãe, você se lembra de como a vovó reagia quando você mostrava suas notas? Sua mãe para, pensa e depois de um longo silêncio, diz: ela sempre dizia que eu podia fazer melhor, que um 7 estava bom, mas um 9 estaria melhor ainda, que eu não devia me conformar com a mediocridade. E como isso te fazia sentir? Ana pergunta, já sabendo a resposta. Sua mãe fica em silêncio por um momento longo, e então, com a voz ligeiramente quebrada, ela diz: eu me sentia como se nunca fosse suficiente, como se nada que eu fizesse fosse bom o bastante. Ana observa sua mãe processar pela primeira vez, aos 62 anos. É a conexão entre a própria ferida narcísica primária e o comportamento com a filha. Você percebe que fazia a mesma coisa comigo? Ana pergunta gentilmente. Sua mãe olha para ela, e pela primeira vez, há um lampejo de consciência, um momento de reconhecimento. Eu fazia, ela pergunta, genuinamente surpresa. E aqui está o momento crucial. A mãe de Ana não estava fingindo surpresa. Ela genuinamente não sabia. Por 62 anos. Ela repetiu um padrão que a feriu profundamente, sem nunca perceber que estava fazendo exatamente o mesmo com a própria filha. Carl Jung diria que este é o poder da sombra inconsciente. Nós nos tornamos aquilo que não integramos. Nós repetimos aquilo que não processamos. E fazemos isso sem malícia, sem consciência, acreditando genuinamente que estamos fazendo diferente. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Algo que Carl Jung observou em seus anos de prática clínica e que vai mudar completamente como você entende seus pais, porque não é apenas que eles não sabiam, é que eles não podiam saber, e entender essa diferença é crucial para sua própria cura. Carl Jung descobriu que complexos parentais não são apenas padrões aprendidos, são estruturas psíquicas autônomas que operam independentemente do ego consciente. Em termos simples, quando o complexo é ativado, a pessoa literalmente não tem acesso à consciência plena. Elas entram numa espécie de piloto automático psicológico, onde estão repetindo padrões programados, sem capacidade de observar o que estão fazendo. Pense nisso. Quando a mãe de Ana via a filha trazendo uma nota boa, algo se ativava dentro dela. Um complexo materno não integrado, que dizia: não deixe ela se acomodar, você precisa empurrá-la para a excelência. Esse complexo vinha da própria ferida narcísica primária dela, da própria criança interior não curada, que nunca se sentiu suficiente. E quando esse complexo se ativava, a consciência dela diminuía. Ela literalmente não conseguia ver que estava ferindo a filha. Ela só conseguia operar através do script do complexo. Isso não é desculpa, mas é explicação. E Carl Jung diria que entender essa mecânica é essencial para sua individuação. Porque se você ficar preso na raiva contra pais com traços narcísicos que não sabiam, você permanece emocionalmente preso a eles. Mas se você consegue ver
que eles também eram reféns de complexos não integrados, você se liberta, não porque perdoa, mas porque compreende. E compreensão traz poder. Vamos mais fundo. Porque tem outro aspecto desse processo inconsciente que é ainda mais perturbador. E tem a ver com o que Carl Jung chamava de projeção. A mãe de Ana não apenas transmitia sua ferida narcísica primária, ela inconscientemente precisava que Ana falhasse, em algum nível. Por quê? Porque se Ana tivesse sucesso pleno, felicidade genuína, autossuficiência emocional, isso seria um espelho doloroso, mostrando à mãe tudo que ela nunca teve. Então, inconscientemente, sutilmente, a mãe sabotava qualquer movimento de Ana em direção à verdadeira autossuficiência. Quando Ana, aos 16 anos, foi aceita numa universidade excelente, sua mãe disse: "Que maravilhoso, querida. Só espero que você não fique muito longe. Você sabe como eu fico sozinha." Parece suporte, mas a mensagem inconsciente é: seu sucesso me fere. Você não deveria brilhar muito, porque isso me abandona. Quando Ana, aos 28 anos, conseguiu uma promoção importante, sua mãe disse: "Parabéns, mas não vai trabalhar demais, né? Você sabe que carreira não é tudo na vida. Você deveria estar pensando em família também." Parece conselho materno, mas a mensagem inconsciente é: você está indo longe demais. Volte para onde eu posso te controlar. E aqui está o mais perturbador. A mãe de Ana não sabia que estava fazendo isso. Se você perguntasse, ela diria com sinceridade absoluta que apenas se preocupava com a filha, que queria o melhor para ela, que estava sendo uma boa mãe. A sombra opera nas entrelinhas, nos súbitons, nas mensagens que nunca são ditas diretamente, mas que a criança absorve no nível visceral. Carl Jung dizia que a maior crueldade não acontece no que os pais com traços narcísicos fazem. Acontece no que eles não fazem e, especificamente, no espelhamento emocional que eles não conseguem oferecer. Porque para uma criança desenvolver um self saudável, ela precisa ser vista, precisa que seus sentimentos sejam validados, precisa que sua existência seja reconhecida como valiosa em si mesma, não pelo que ela produz ou conquista. Pais com traços narcísicos, mesmo os inconscientes, falham nesse espelhamento, e eles falham porque ninguém ofereceu esse espelhamento para eles. A avó de Ana não conseguia ver a mãe de Ana, e a mãe de Ana, por sua vez, não conseguia ver Ana. Não porque eram más, mas porque você não pode dar aquilo que nunca recebeu. Você não pode espelhar autenticidade. Se seu próprio self verdadeiro está enterrado sob camadas de adaptação e performance, então, o que acontece? A criança aprende que amor é condicional, que aceitação depende de desempenho, que ser vista exige ser perfeita. E em resposta a isso, a criança desenvolve o que Carl Jung chamava de falso self, uma persona construída para agradar, uma máscara desenhada para ganhar aprovação. E o self verdadeiro, a essência autêntica da criança, é enterrado tão profundamente que eventualmente a própria pessoa esquece que ele existe. Ana passou 30 anos vivendo através de um falso self, sendo a filha perfeita, a estudante excelente, a profissional competente, mas por dentro havia um vazio, uma sensação constante de estar performando a própria vida ao invés de vivendo ela. E isso porque seu self verdadeiro nunca foi espelhado, nunca foi visto, nunca foi validado como suficiente, simplesmente por existir. E sua mãe fez isso sem saber,
porque a mãe dela fez a mesma coisa e a mãe dela também é uma linha de espelhamento falho, se estendendo através de gerações, com cada geração transmitindo inconscientemente a mesma ferida, com cada geração genuinamente acreditando estar fazendo diferente, com cada geração incapaz de ver o padrão porque está operando dentro dele. Mas aqui está algo que vai mudar sua perspectiva, algo que Carl Jung tentou nos fazer entender, mas que é quase impossível de aceitar quando você está no meio da dor. Reconhecer que seus pais te feriram sem saber não diminui sua dor, mas também não os absolve de responsabilidade. Existe um terceiro caminho aqui, um caminho que Carl Jung chamaria de integração. Seus pais te feriram, isso é verdade. Seus pais não sabiam que estavam ferindo. Isso também é verdade. Seus pais foram feridos pelos pais deles. Verdade. E você tem a responsabilidade de não transmitir essa ferida adiante. Também verdade. Todas essas coisas coexistem e é na tensão entre elas que você encontra a cura, porque aqui está o que ninguém te conta. Se você fica preso na raiva, você permanece criança. Se você pula para o perdão prematuro, você bypassa a dor. E ela permanece não integrada, mas se você consegue segurar ambas as verdades, seus pais te feriram e eles também foram feridos. Você se torna capaz de algo que Carl Jung chamava de individuação. Você se separa do padrão familiar. Você integra a sombra. Você para a transmissão geracional. Mas como? Como você faz isso na prática, quando a dor é tão real e a confusão tão grande? Aqui é onde a história de Ana vai revelar algo crucial, que vai te dar um mapa, porque Ana decidiu fazer algo radical, algo que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente a vida das próximas gerações de sua família. Após aquela conversa no domingo, Ana tomou uma decisão. Ela iria fazer terapia com sua mãe, não terapia familiar tradicional, mas algo que Carl Jung teria aprovado, um processo de conscientização mútua, onde mãe e filha, juntas, explorariam os padrões inconscientes que haviam moldado suas vidas. A princípio, a mãe de Ana resistiu. Por quê? Eu sou uma boa mãe, não fiz nada de errado. E aqui está a primeira defesa que surge quando confrontamos a sombra. Negação. A mãe de Ana não estava mentindo. Ela genuinamente acreditava ser uma boa mãe, porque na mente dela, ela nunca teve intenção maliciosa. E sem intenção maliciosa, como poderia haver dano real? Mas Ana insistiu, não com acusação, mas com um convite. Mãe, eu não estou dizendo que você é má. Estou dizendo que nós duas fomos feridas. E estou dizendo que podemos ser as primeiras da nossa linhagem a parar essa transmissão. Você quer que sua neta cresça com as mesmas feridas que nós carregamos? E foi essa pergunta sobre a neta que mudou tudo. Porque pela primeira vez, a mãe de Ana viu o padrão se estendendo além dela mesma. Ela viu que não era apenas sobre ela ter sido uma boa ou má mãe. Era sobre um padrão familiar que transcendia indivíduos. Era sobre algo maior sendo transmitido através de gerações. E pela primeira vez, ela disse sim. As sessões foram brutalmente honestas. E aqui está o que emergiu. A mãe de Ana não apenas repetia padrões, ela carregava feridas tão profundas que sua própria capacidade de consciência estava comprometida. Sua avó havia sido ainda mais crítica, ainda mais exigente, ainda mais impossível de agradar. E a mãe de Ana passou a vida inteira tentando ser diferente, tentando ser mais gentil, mais presente, mais amorosa. E em muitos aspectos, ela nunca bateu em Ana, nunca humilhou publicamente.
Nunca abandonou emocionalmente de forma óbvia, mas o núcleo do padrão permaneceu intocado. O núcleo que dizia: amor é condicional ao desempenho. E esse núcleo foi transmitido não no que ela fazia, mas no que ela não fazia, na validação que nunca veio, no espelhamento que nunca aconteceu, no reconhecimento de Ana como suficiente, que nunca foi oferecido. E quando sua mãe finalmente entendeu isso, quando ela realmente viu pela primeira vez o que havia feito, algo aconteceu que Ana nunca esperava. Sua mãe chorou. Chorou pela menina dentro dela que nunca foi suficiente. Chorou pela filha que ela havia ferido tentando proteger. Chorou pelas gerações de mulheres carregando a mesma ferida. Todas acreditando que estavam fazendo diferente. Todas transmitindo o mesmo veneno sem saber. E foi nesse momento de lamento genuíno, nesse momento onde a sombra foi finalmente trazida à luz, que algo começou a curar. Não instantaneamente, não magicamente, mas real e profundamente. Porque consciência é o primeiro passo para a transformação. E pela primeira vez em 62 anos, a mãe de Ana estava consciente. Mas tem um plot twist aqui que Carl Jung teria adorado. Algo que vai virar tudo de cabeça para baixo. Porque nas semanas seguintes àquela sessão, algo inesperado aconteceu. A mãe de Ana começou a ter memórias que ela havia reprimido por décadas. Memórias de sua própria infância. Que ela havia enterrado tão profundamente que esqueceu completamente que existiam. Ela se lembrou de ter 5 anos e mostrar um desenho para sua mãe. Sua mãe olhou e disse: "Por que o céu está rosa? Céu é azul, querida. Você precisa prestar atenção nas cores certas." E naquele momento, aos 5 anos, ela aprendeu que sua própria percepção não era confiável, que sua visão criativa do mundo estava errada, que ela precisava ver as coisas do jeito que os adultos mandavam, não do jeito que ela via. Ela se lembrou de ter 9 anos e chorar porque uma amiga havia se mudado. Sua mãe disse: "Não seja dramática, você vai fazer novas amigas, pare de chorar por coisas pequenas." E naquele momento, ela aprendeu que seus sentimentos eram exagerados, que dor era drama, que emoções precisavam ser controladas e minimizadas. Ela se lembrou de ter 13 anos e estar animada porque havia escrito um poema. Sua mãe leu e disse: "Está bonito, mas tem alguns erros de gramática aqui. Vou corrigir para você." E naquele momento, ela aprendeu que compartilhar criatividade era convidar crítica, que vulnerabilidade resultava em correção, que nada que ela criasse seria suficiente sem modificação externa. 60 anos depois, essas memórias voltavam como tsunamis emocionais. E com elas, a compreensão devastadora. Eu fiz exatamente a mesma coisa com Ana. Eu repeti cada padrão que me feriu. Eu me tornei minha mãe, mesmo jurando que seria diferente. E aqui está o insight junguiano crucial. Nós não nos tornamos nossos pais porque escolhemos. Nós nos tornamos nossos pais porque o que não é integrado é compulsivamente repetido. A mãe de Ana passou décadas tentando não ser como sua mãe. Mas toda aquela energia foi gasta em evitar os comportamentos óbvios, a crítica aberta, a humilhação, a dureza. O que ela não viu foi que o núcleo emocional era idêntico. O padrão havia apenas se tornado mais sofisticado, mais sutil, mais difícil de nomear. Carl Jung diria que este é o poder do complexo autônomo. Ele não precisa da sua aprovação consciente para operar. Ele simplesmente opera. E quanto mais você tenta suprimi-lo sem integrá-lo, mais ele encontra caminhos sutis de expressão. A mãe de Ana suprimiu a dureza óbvia de sua mãe, mas o complexo encontrou expressão nas expectativas impossíveis,
na validação sempre retida, no amor sempre condicionado a mais um nível de performance. Mas aqui está onde a história toma um rumo que poucos esperam. E tem a ver com a resposta de Ana. Quando sua mãe finalmente entendeu tudo isso, Ana poderia ter escolhido a raiva. Poderia ter dito: você vê? Você me feriu. Você admitiu. Agora você precisa compensar pelo resto da vida. E isso seria compreensível. Seria até justificável. Mas não seria individuação. Seria permanecer presa no complexo. Apenas do outro lado. Ao invés disso, Ana fez algo radical. Algo que Carl Jung reconheceria como verdadeira maturidade psicológica. Ela olhou para sua mãe e disse: eu te perdoo, não porque o que você fez não me feriu, mas porque eu vejo que você também foi ferida, e eu escolho não transmitir essa ferida adiante. Eu escolho ser onde esse padrão termina, mas tem um detalhe crucial aqui. Ana não perdoou imediatamente. Ela não bypassou a raiva. Ela passou meses processando a dor, sentindo a raiva, validando a própria experiência. O perdão que ela ofereceu não veio de negação, veio de integração. Ela segurou ambas as verdades. Minha mãe me feriu, e minha mãe também foi ferida. E na tensão entre essas verdades, ela encontrou a liberdade. Carl Jung dizia que individuação não é sobre se separar dos pais, é sobre integrar o legado psíquico que eles nos deram, o bom e o ruim. Então escolher conscientemente o que transmitir adiante. Ana integrou a ferida, ela a reconheceu, ela a processou, e então ela escolheu não transmiti-la. E o marcador real dessa transformação? 2 anos depois, Ana teve uma filha, e numa tarde, sua filha de 3 anos mostrou um desenho caótico, cheio de cores que não faziam sentido, linhas saindo para todos os lados. E Ana olhou para aquele desenho e sentiu algo se ativar dentro dela. O impulso de dizer: que lindo, querida, mas da próxima vez tenta. E ela parou. Ela sentiu o complexo tentando se ativar. Ela sentiu o padrão tentando se perpetuar. Ela sentiu gerações de mães com traços narcísicos, críticas, querendo falar através dela. E ela conscientemente escolheu diferente. Ela pegou o desenho, olhou nos olhos da filha e disse: isso é lindo. Conte-me sobre ele. Essa foi a primeira vez, em pelo menos 4 gerações, que uma mãe nessa linhagem ofereceu validação incondicional, sem correção, sem melhoria, sem expectativa de performance. Apenas reconhecimento puro da criatividade da criança como válida em si mesma. Parece pequeno, é enorme. Porque é nesses micromomentos que complexos são transmitidos ou quebrados. Não em grandes gestos, mas em 1000 pequenos momentos onde um pai escolhe validação ao invés de correção. Presença ao invés de performance. Amor incondicional ao invés de amor transacional. E aqui está o que Carl Jung nos diria se estivesse aqui. Você não pode mudar o que seus pais fizeram. Você não pode apagar as feridas que recebeu, mas você pode se tornar consciente delas. E a consciência te dá escolha, escolha te dá poder, e poder te permite ser onde o padrão termina. A história da sua família provavelmente tem gerações de feridas transmitidas inconscientemente. Pais ferindo filhos sem saber, filhos crescendo e se tornando pais que ferem da mesma forma, cada geração jurando que será diferente, cada geração repetindo os mesmos padrões essenciais sob novas roupagens. Mas você não precisa ser mais uma peça nessa transmissão. Você pode ser a geração que acorda, que traz consciência, que integra a sombra, que para a herança de dor, e para fazer isso, você precisa começar reconhecendo algo difícil. Seus pais provavelmente te feriram. E eles provavelmente não sabiam. E ambas as coisas são verdadeiras.
Eles não são vilões mal intencionados, mas também não são inocentes. Eles são seres humanos operando através de complexos não integrados, repetindo padrões que receberam, transmitindo feridas que nunca curaram. E você é o produto dessas feridas. Mas você não precisa ser escravo delas. Carl Jung diria que o momento que você se torna consciente da ferida é o momento que você ganha poder sobre ela. Antes disso, ela te controla, você repete, você transmite, você fere outros da mesma forma que foi ferido, jurando o tempo todo que está fazendo diferente, mas com consciência, você ganha escolha, e com escolha, você ganha responsabilidade. Responsabilidade não apenas por sua própria cura, mas por quebrar o ciclo. Por ser a geração que diz, isso termina aqui. Eu vejo o padrão, eu entendo o padrão, e eu escolho não perpetuar o padrão. Este vídeo provavelmente mexeu com feridas que você carrega há décadas. Provavelmente trouxe à superfície dor que você tem tentado evitar. Provavelmente forçou você a olhar para verdades sobre seus pais que são difíceis de processar. E se esse é o caso, eu preciso te dizer algo. Esse trabalho de trazer consciência às sombras familiares, esse trabalho de revelar padrões que operam há gerações, esse trabalho custa, não apenas em tempo e pesquisa, mas em coragem de falar verdades que nossa cultura prefere evitar. A maioria dos canais evita esse nível de profundidade, porque é desconfortável, porque desafia narrativas culturais, porque força as pessoas a olharem para suas próprias famílias com honestidade brutal. Mas se esse vídeo te ajudou a ver algo que você não via antes, se ele te deu linguagem para nomear experiências que você não conseguia explicar, se ele te deu um mapa para começar seu próprio processo de individuação, então eu te convido a clicar no Valeu Demais logo abaixo. Não é apenas sobre apoiar o canal, é sobre dizer essas verdades sobre pais com traços narcísicos, sobre transmissão geracional de trauma, sobre complexos inconscientes. Essas verdades precisam ser conhecidas. Cada valeu demais é você dizendo, mais pessoas precisam acordar para esses padrões. Mais pessoas precisam ter acesso a esse nível de compreensão junguiana. Mais pessoas precisam se tornar a geração que quebra o ciclo. Você não é apenas espectador deste vídeo. Você é potencialmente a pessoa que interrompe uma linha de transmissão de dor que pode ter centenas de anos. Você é potencialmente a primeira pessoa da sua linhagem a olhar para essas sombras com consciência plena. Seja parte de quem está trazendo luz às dinâmicas familiares que operaram na escuridão por tempo demais. Agora, vamos à parte mais importante, porque entender que seus pais te feriram sem saber é apenas metade da jornada. A outra metade é o que você faz com essa informação. Aqui está o que não fazer. Não use essa compreensão para bypassar sua dor. Reconhecer que seus pais também foram feridos. Não apaga sua própria ferida. Você ainda precisa processar a raiva, a tristeza, o lamento por aquilo que você não teve. Carl Jung seria o primeiro a dizer, sentir a dor completamente é essencial. Negá-la em nome de uma compreensão prematura é apenas outra forma de dissociação. Então, primeiro, valide sua experiência. Você foi ferido, isso é real. Mesmo que seus pais com traços narcísicos não soubessem. Mesmo que eles também tenham sido feridos. Mesmo que eles tivessem boas intenções. Sua dor é válida. Seu lamento é legítimo. Sua raiva é compreensível. Sinta tudo isso completamente. Não apresse esse processo, mas depois de sentir, depois de processar, vem a parte da integração. E aqui está o mapa que Carl Jung nos deu. Observe os padrões.
Veja onde você está repetindo as mesmas dinâmicas que te feriram. Porque todo mundo está, não exatamente da mesma forma, mas o núcleo emocional provavelmente está lá. Ana descobriu que, mesmo jurando nunca criticar como sua mãe fazia, ela encontrava formas sutis de reter validação. Ela fazia isso com colegas de trabalho, com parceiros românticos, com amigos. O complexo encontrava expressão mesmo quando ela conscientemente tentava evitá-lo. Então, procure em sua própria vida. Onde você está retendo validação? Onde você está fazendo amor condicional? Onde você está projetando suas próprias feridas não integradas sobre os outros? Essas são as perguntas que dói fazer, mas são essenciais. Segundo passo, traga a sombra à luz. Carl Jung dizia que a sombra perde poder quando é vista. Enquanto ela opera no escuro, ela te controla. Mas quando você a nomeia, quando você a reconhece, quando você diz, eu vejo esse padrão em mim, você ganha poder sobre ela. Terceiro, pratique o oposto do que recebeu. Se você recebeu amor condicional, pratique dar amor incondicional. Comece pequeno. Comece com você mesmo. Valide suas próprias emoções. Reconheça seus próprios esforços. Aceite sua própria imperfeição. E depois, estenda isso para outros, especialmente se você tem filhos. Cada momento é uma oportunidade de escolher diferente. Cada vez que seu filho traz um desenho, uma nota, uma conquista, você tem uma escolha. Você pode repetir o padrão que recebeu, ou pode oferecer o que você desejou ter recebido. Quarto, tenha compaixão, mas não confunda compaixão com absolvição. Você pode ter compaixão por seus pais com traços narcísicos e ainda responsabilizá-los. Você pode entender que eles também foram feridos e ainda reconhecer que eles te feriram. Essas coisas coexistem. Não escolha apenas uma, segure ambas. Quinto, e talvez mais importante, procure ajuda. Carl Jung nunca diria que você pode fazer a individuação sozinho. Você precisa de um analista, um guia, que possa te ajudar a ver os pontos cegos. Porque, por definição, você não pode ver sua própria sombra sem ajuda externa. Ana não teria visto seus padrões sem terapia. Sua mãe não teria acordado sem aquela sessão conjunta. Ninguém acorda da sombra por pura força de vontade. Você precisa de espelhos externos. Você precisa de alguém que possa mostrar a você o que você não consegue ver sozinho. E, finalmente, seja paciente. Carl Jung dizia que individuação é trabalho de uma vida inteira. Você não vai curar feridas de gerações num fim de semana. Você não vai integrar complexos de décadas num mês. Esse é um trabalho lento, gradual, às vezes doloroso, mas é o trabalho mais importante que você pode fazer. Porque aqui está a verdade final. Quando você cura, você não cura apenas você mesmo. Carl Jung acreditava que quando um indivíduo integra sua sombra, isso tem um efeito reverberante através de gerações, para trás e para frente. Você, de alguma forma, cura retroativamente as gerações que vieram antes, e você previne proativamente dano às gerações que virão depois. Ana, curando sua ferida narcísica primária, não mudou apenas seu futuro, mudou a relação com sua mãe, mudou o futuro de sua filha e, de alguma forma misteriosa que Carl Jung tentou explicar através do inconsciente coletivo, isso muda algo na própria linhagem familiar. Como se, ao trazer luz a um padrão, você de alguma forma ilumina a linha inteira. Você é mais importante do que imagina. Seu trabalho de consciência importa mais do que você sabe. Porque você não está apenas curando você. Você está curando uma linhagem. Você está quebrando um ciclo. Você está sendo a resposta que gerações de seus ancestrais esperaram sem saber que esperavam.
Seus pais, com traços narcísicos, te feriram sem saber. E isso não os absolve, mas também não os condena a serem vilões. Eles foram humanos, humanos feridos, operando através de complexos inconscientes, fazendo o melhor que conseguiam com a consciência limitada que tinham, assim como seus pais, assim como os pais deles. Mas você agora sabe, você tem consciência, e com a consciência vem a responsabilidade de ser diferente, não perfeito. Carl Jung nunca pediria perfeição, mas consciente, desperto, integrando ao invés de projetando, curando ao invés de transmitindo. Você pode ser onde a corrente de dor para. Você pode ser a primeira geração que acorda. Você pode ser a pessoa que seus bisnetos agradecem sem nunca saber por que suas vidas são diferentes. Porque você fez o trabalho. Porque você teve a coragem de olhar para a sombra familiar e dizer: isso não continua comigo. Agora me diz uma coisa. E seja brutalmente honesto nos comentários. Você consegue ver os padrões dos seus pais em você mesmo? Time, eu me tornei meu pai ou minha mãe, versus time, eu consegui ser diferente. Qual você é? E, mais importante, você está disposto a fazer o trabalho de realmente integrar essas sombras? Ou ainda está na negação, achando que basta ter consciência? Comenta aí embaixo com honestidade. Quantos aqui reconheceram seus próprios padrões neste vídeo?